Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Lisa. Vamos continuar aqui com nossas aulinhas pro curso do Caijinho. Pessoal, só uma coisa. Essa semana eu não vou dar matéria nova. Eu vou simplesmente dar problemas que a OABF geralmente pede, que tem que saber fazer de cabo a rabo, de trás para frente, olhando do lado, de que bananeira. Tem que saber bem esses negócios. Eu não vou passar lista extra de exercícios essa semana para deixar vocês com uma folguinha, mas eu quero que pelo menos essas aulas sejam muito bem estudadas. Refaça esses exercícios aqui, vê bem a aula, só veja isso. Essa semana eu peço muito que você veja isso, porque esses problemas caem, não é que caem, despencam na OBF, despencam em outras Olimpíadas de Física. São muito importantes saber. Tudo bem? Bom, o primeiro problema que a gente vai ver é o que a gente chama de problema dos trechos. O que é isso? É problemas em que a velocidade média em trechos são diferentes. Esse aqui é o sinal de diferente, né? Esse aqui é o sinal de igual, esse é o sinal de diferente. Como assim? Bom, a gente sabe muito bem calcular como é que é a velocidade média entre um trecho quando um cara está andando com uma velocidade constante. Se o cara, por exemplo, percorre 100 quilômetros em uma hora, a gente sabe, portanto, que ele percorreu para cada hora 100 quilômetros, ou 100 quilômetros para cada hora, ou ainda 100 quilômetros por hora. Logo, V média é 100 quilômetros por hora. A gente sabe calcular quando a velocidade dele é constante, ou pelo menos a gente fala, essa é a média dele. Tudo bem, só que quando eu quero calcular a velocidade média, e quando eu quero calcular a velocidade média de um corpo, quando eu sei as velocidades dele em trechos distintos. Por exemplo, aqui ele andou com 100 e aqui ele andou com 50, demorou esse tempo nesse trecho, ele andou a 100 por hora durante 2 horas nesse trecho daqui, aí ele mudou, ele foi para 50 por hora, só que ficou fazendo isso aqui por 6 horas, nesse trecho BC aqui. E aí, como que eu trabalho? Vamos chegar lá, mas primeiro eu quero revisar rapidinho a velocidade média, tudo bem? Bom, como a gente já viu toda hora, velocidade média a gente calcula como sendo a diferença entre a posição final de um corpo menos a sua inicial, ou seja, a posição onde ele chega menos a posição de onde ele vem, de onde ele começa, dividido pelo tempo que ele leva. Só que o tempo que ele leva a gente contabiliza como sendo o quê? O instante que eu marco no meu relógio quando ele chega, subtraído do instante que eu marquei no meu relógio quando ele saiu. Então, por exemplo, isso também pode ser definido como sendo o quanto ele andou, né, a variação da posição dele, o quanto ele andou, dividido pelo tempo que ele levou para andar isso daí. Tudo bem? Então, só um exemplo rapidinho pra gente aqui. Ó. Vamos supor que ele está numa rodovia, não importa ela ser curva ou não, mas ele está numa rodovia, ele parte do quilômetro 20 às 3 da tarde. E aí ele percorre todo esse comprimento, não sei o que e tudo mais, chega no ponto B, e esse ponto B ele está no quilômetro 260 da rodovia, no quilômetro 260, e ele chegou às 6 da tarde. Qual foi a velocidade média dele no percurso? Bom, você pode pensar de duas maneiras. A maneira é pela definição, que é essa daqui, que é, bom, a velocidade média dele vai ser a posição final, ou seja, a posição dele quando ele chega. Ora, qual é a posição dele quando ele chega? 260 km, concorda? Então é 260 km na posição final onde ele chega, menos onde ele parte. Só que de onde ele parte é o quilômetro 20. Então eu subtraí da posição inicial, que é de onde ele parte, que é 20 km. Dividido pelo instante que eu marquei no meu relógio quando ele chegou. Olha, que instante é isso? Olha, ele chegou às 6 da tarde, não chegou? Se ele chegou às 6 da tarde, o instante quando ele chega é 6 horas. Subtraído do instante de onde ele parte, de quando ele parte. Ora, quando ele partiu eram 3 da tarde. Então, o tempo inicial é 3 horas. Aqui é quilômetro, né? Ou seja, eu vou ter que ele percorreu 240 quilômetros em 3 horas. Ora, mas a gente sabe simplificar isso daqui, né? 240 dividido por 3 é quanto? É 80. Então a velocidade média dele foi de 80 km para cada hora. 80 km por hora. Tudo bem? A outra maneira que você podia pensar é, bom, ele foi do 20 para o 260. Ou seja, ele andou 240 km. Em quanto tempo? Em 3 horas, né? Porque se ele foi de 3 horas para 6 horas, ele andou isso em 3 horas. Então, ele andou 240 km, foi o quanto ele andou, sobre o tempo que levou. Levou 3 horas para ele chegar lá, né? É a mesma coisa que a gente chegou aqui, certo? Você vai chegar no mesmo resultado. Tudo bem. Agora, outra coisa que eu quero ver é o seguinte, ó. Vamos supor que... Vamos supor que o cara parte do ponto A, que é o quilômetro 10 da rodovia, passa pelo ponto B, que é o quilômetro 70 da rodovia, e chega no ponto C, que é o quilômetro 110 da rodovia. Nesse trecho, ele levou 3 horas. E nesse trecho, ele levou 1 hora, como está dito aqui, certo?
qual é a velocidade média dele nesse trecho? Ora, como a gente viu antes, é a posição final. Vamos lá, eu quero saber qual que é a velocidade média dele indo para o A para o C. Ah, mas ele passou pelo B. Tudo bem, mas eu quero saber qual é a média dele total, indo do A para o C. Ora, é a posição de onde ele chega, que é o C, que, como a gente viu aqui, é 110 km, 110 km, menos onde ele parte. Ele partiu do A, né? Se ele partiu do A, ele partiu do quilômetro 10. Então, menos 10 km. Dividido pelo instante que ele chega, o instante que ele... É que tá, a gente não sabe o instante onde partiu. Não sabe se ele partiu ao meio-dia, se ele partiu a 1 hora, não sabemos. Mas sabemos o tanto de tempo que levou. Porque se ele levou 3 horas para percorrer esse trecho menor aqui, e o mais 1 hora para percorrer esse trecho, ora, para percorrer o tudão, ele demorou 3 mais 1 hora. Ele demorou 4 horas. Então, 4 horas aqui. Temos, portanto, que a velocidade média dele vai ser 100 km para cada 4 horas. Logo, a média dele é 25 km por hora. Né? Porque 100 dividido por 4 dá 25. Tudo bem? Por último, eu quero pegar esse caso aqui. Ó. O cara está aqui no ponto A, que é o quilômetro 100 da rodovia, vai para o ponto B, que é o quilômetro 200, depois ele volta para o C, que é o quilômetro 20. Aqui, pessoal, é muito importante ressaltar um negócio. Se você olhar aqui em cima, ó, esse é o ponto que eu quero chegar aqui. E se eu quisesse fazer esse problema daqui, ó, o problema 2, ao invés de pegar a posição final mais inicial, fazer por distâncias. Eu poderia fazer? Poderia. Eu poderia pegar o quanto ele andou no trecho AB e somar com o quanto ele andou no trecho BC e dividir pelo tempo, né? Por quê? Ora, porque a posição... Deixa eu limpar a figura aqui. Porque a posição C... Aqui. A posição C, que é de onde ele parte... Pensa, quanto que ele andou? Ele andou esse comprimento aqui, né? Ele andou o comprimento AC. Concorda comigo? Num tempo de quê? De 3 horas, né? Ou de 4 horas. Ele andou o comprimento AC, que é esse comprimento total aqui. Tudo bem? Só que o comprimento AC é a mesma coisa que você pegar o comprimento AB e somar com o comprimento BC. É somar o quanto ele andou nesse trecho com o quanto ele andou nesse trecho, certo? Então eu posso pegar isso com isso. Isso aqui vai dar 60 km, né? Porque o comprimento AB é a diferença entre o ponto B menos o ponto A, que é 60, né? 70 menos 100, perdão, 70 menos 10, 60. Somado com o comprimento BC. Ora, se a extremidade C está no quilômetro 110 e a extremidade B está no 70, ora, então o comprimento BC é 110 menos 70, que é 40. Dividido pelo tempo total, que foi 4 horas. 60 mais 40 dá 100, 100 por 4 dá 25 km por hora, como a gente viu antes, né? Agora aqui embaixo é um pouco diferente, porque ele volta. Se a gente pegar aqui, ó, ele está voltando, ele partiu do A, foi para o B e voltou. Como é que a gente faz nesses casos? A gente pode pegar de novo posição final, que foi onde ele chegou, que foi o C, menos a posição inicial, que é de onde ele partiu. Ele partiu do A. Ah, mas ele veio do B. Tudo bem, mas eu estou querendo saber qual é a média dele do A pro C. Ou seja, eu estou ignorando esse B. Eu sei que ele veio daqui para cá, né, que ele foi e voltou. Eu sei disso. Eu estou perguntando do A pro C, só isso. Então eu tenho que pegar a posição final, que é onde ele chegou, que foi o C, tirar da inicial, que foi de onde ele partiu. Ele partiu do A, certo? Dividir pelo tempo que ele levou. Ora, aqui está me dizendo o quê? Que no trecho AB, dele vir daqui para cá, ele levou 2 horas. E no trecho BC, para ele vir daqui para cá, ele levou 6 horas. Ora, se para ir do A para o B e depois do B para o C, ele levou 2 mais 6 horas, daí para o A para o C, ele levou quanto? 2 mais 6, que é 8 horas. Então, 8 horas. Qual é a posição do C? 20 km, como está dizendo aqui, só está difícil de ler. Então é 20. Menos de onde ele veio. Ele veio do quilômetro 100, então menos 100. Sobre 8. Isso aqui vai dar 20 menos 100, que é menos 80 quilômetros por 8 horas. A média dele, portanto, foi menos 10 km por hora. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Só quero ver uma coisa importante com vocês, ó. Eu posso pensar agora o contrário. Eu posso pensar que ele andou. Ao invés de. Lembra que a gente fez no outro exercício? Ah, pega a distância que ele andou no primeiro, soma com a distância que ele andou depois, divide pelo tempo total que ele levou, né? Como a gente falou antes. Aqui, quando eu fui fazer esse exemplo daqui, olha, a gente somou o comprimento AB com o BC para calcular o quanto que ele andou no total. Não, ele andou do A para o C. Então ele andou o segmento AB e depois andou o segmento BC. Para ele poder andar o segmento total AC, né? Só que aqui, ó,
o que ele andou? A gente não pode somar. Aqui, a gente tem que considerar o seguinte, ó, que ele andou o comprimento AB, só que ele andou o comprimento BC ao contrário. Se ele andou ao contrário, ele não andou para cá, o BC não estava para cá, ó, o C não estava aqui, o C não estava aqui. Ou seja, ele trocou o sentido. Quando o cara troca o sentido, a gente tem que pegar o quanto ele andou em um sentido e tirar quando ele anda para outro sentido. Ou seja, para cá ele andou positivo, só que do B ele foi para o C com velocidade ao contrário. Então a gente tem que trocar o sinal. Então ao invés de somar, a gente vai subtrair o BC. Tudo bem? Agora os tempos não. Os tempos a gente continua somando, tudo bem? Por quê? Porque não faz sentido subtrair tempo. Ora, se ele levou 2 horas para andar aqui e 6 horas para andar aqui. Dane-se, você não vai subtrair o tempo, você só troca o sinal do segmento BC porque ele trocou o sentido de velocidade. Mas ele leva o mesmo tempo para andar. Então é AB menos BC pelo tempo total, que é o tempo que ele leva para andar AB, mais o tempo que ele leva para andar BC, que é 2 mais 6, que é 8. Então, o segmento AB ele vai do 100 para o 200, então o comprimento do AB é 100. Então é 100 menos o comprimento de B para C. Ora, se B é 200 e C é 20, o comprimento total, ou seja, pensando só no número do comprimento, é 180. Tudo bem? Dividido por 8. Logo, a velocidade média é 100 menos 180, que é menos 80 km, pelo tempo, que é 8 horas. Como a gente viu antes, velocidade média é menos 10. Então lembra, se ele inverter o sentido, no segmento que ele inverteu o sentido, você troca o sinal. Que no caso foi BC, você troca, tá? Nossa, faz sentido a velocidade ser negativa? Faz. Por quê? Porque a posição dele antes era uma posição de 100, que voltou para 20. Ou seja, a posição dele diminuiu. Ele estava no 100 e foi para o 20. Ou seja, na média, ele reduziu a sua posição. Ou seja, ele regrediu. Se ele regrediu, é negativa a velocidade. Tudo bem? Beleza. Agora, só para sanar um negócio de vocês que é muito sério. Qual que é a velocidade média que ele leva para ir do A até o B? Não do A para o C, isso a gente já calculou. Eu quero saber do A para o B. Do A para o B é a posição final. Só que aí que tá. Só que eu estou calculando só do A para o B. Qual que é a posição final? Onde ele chega, que é o B no caso, né? Que é 200, menos onde ele sai, que é a posição do A, que é 100, dividido pelo tempo que ele leva para ir do A para o B. Lembra, eu estou calculando agora a velocidade média do A para o B. Logo, eu vou pegar tudo que é só do A para o B. Vou pegar a posição final como sendo a posição do B, posição inicial sendo o A, e o tempo que ele leva para ir do A para o B como sendo só o tempo do A para o B, que é 2 horas, como a gente viu aqui. Então, 100, 200 menos 100 sobre 2 horas. Isso é 100 km por hora, não, 100 km por 2 horas. Isso é 100 por 2 é 50, 50 km por hora. Positivo porque ele está vindo para cá. Agora, de B para C, vou despoluir um pouco aqui. Ó. A velocidade dele indo de B para C. Deixa eu trocar a corzinha aqui. Tá. Qual que é a velocidade dele ir de B para C? De B para C, aqui ó, ele está regredindo a posição. Antes ele estava no mais 200 e agora ele está indo para o 20, para o mais 20. Se ele regride a posição, se a posição dele diminui com o tempo, quer dizer que a velocidade está fazendo ele perder posição. Se ele perde posição, ele é negativa. Então vamos lá, ó. Vamos pensar aqui, ó. Como a gente já sabe, a velocidade média é a posição final menos a inicial pelo tempo. Qual que é a posição final? É onde ele chega. Se ele partiu do B e foi para o C, onde ele chegou é a posição C. A posição C é 20 km. Então é 20 menos posição do B. É onde ele parte, né? Ele partiu do ponto B. O ponto B tem quilometragem 200. Então é 20 menos 200 dividido pelo tempo que ele levou para ir do B para o C. Qual é esse tempo? Ele já deu aqui para a gente, né? Ele disse que é 6 horas. Então é 20 menos 200 por 6. Que é menos 180 por 6, que é menos 30 km por hora. Faz sentido ser menos? Faz, porque ele foi do B para o C. O B tem posição 200, o C tem posição 20. Ele regrediu a posição. Se ele regride a posição, é porque a velocidade está indo no sentido contrário. Está indo negativa, tudo bem? E a média já calculamos. Só que eu quero que você veja o seguinte. Qual foi a velocidade média que a gente calculou? A média que a gente calculou foi menos 10 km por hora. Certo? Calculamos ela como sendo menos 10 km por hora. Aqui, ó. Certo? Beleza. Uma mania que todo mundo tem de fazer é pegar a velocidade do trecho. Vamos supor. Ah, você sabe a velocidade que ele levou para ir do A para o B
e do B para o C. Ou seja, você sabe a velocidade que ele levou em cada trecho. Aí o que o cara quer fazer? Já sei, eu vou tirar a média. Tira a média, eu acho a velocidade média do trecho todo. Não, você não acha. É mentira isso. Se você pega a velocidade do primeiro trecho, que é 50. Então aqui, vamos lá. Você quer calcular? Ah, já sei. A velocidade média é a do primeiro trecho, que é 50. Vou somar. Qual é do segundo trecho? Ah, eu vou ser esperto porque é negativo. Então é somar com a outra velocidade que é menos 30. Ok. E vou dividir por 2. Isso vai me dar 50 menos 30 sobre 2. Isso aqui é 20 sobre 2, que é 10. Acertou? Não, você errou. A velocidade é menos 10. Aí você fala, ah, é só trocar o sinal. Não, aqui foi uma coincidência numérica, mas veja, ainda assim está errado. Aqui é menos 10 e aqui é mais 10. Não faça a média não dá certo. Só dá em casos muito específicos que não vamos ver agora, tudo bem? Então não ache que você vai calcular a média calculando. Você não vai achar a velocidade média do trecho somando as outras duas e dividindo por 2. Isso não funciona, tá bom? Beleza. Vamos voltar aqui agora então no problema dos trechos.